Você vai poder participar conosco aqui. Estamos recebendo aqui os representantes, né? O Fernando da Silva Mendes, presidente da Estaca Piracicaba, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fernando, muito obrigado pela sua participação. E o Alcides de Carvalho Júnior, que é sargento do Corpo de Bombeiros e diretor de Assuntos Públicos da Igreja Mormon. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, né? A gente vai estar conversando aqui um pouquinho, né, sobre a liberdade religiosa. Vamos estar falando um pouquinho também sobre o projeto Mãos que Ajudam. Vai ter palestra para acontecer aqui na nossa cidade. Então, uma série de atividades. A gente vai estar conversando, então, com os dois representantes aqui e tirando as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode participar ao vivo conosco. 2534-1234. Bom, para começar, a gente pergunta sobre a enquete, né, Mônica? Exatamente. A nossa enquete hoje que está bastante polêmica e bastante comentada, né? Tanto pelo telefone como pela internet, por conta do projeto de lei, né, de um vereador que propõe a leitura da Bíblia em escolas públicas e também particulares. E aí a gente quer saber de vocês também, para a gente começar esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo, se vocês são a favor aí desse projeto de lei. Como pessoa, muito a favor. Acho que é algo que nós pregamos na nossa crença, né, de que a leitura da Bíblia é algo que deve ser diário, né, que você precisa aprender, né, a respeito, uma por história, né? Exatamente, são muitos fatos históricos que tem. E outra por questão de doutrina, de aprendizado, né? Eu sou a favor, sim. Acho que vamos falar um pouco hoje, né, sobre a questão da liberdade religiosa. Uma coisa que talvez preocuparia seria a minoria, no nosso país pelo menos, que não é adepto à Bíblia, né? Aí você tem essa questão, como respeitaríamos a visão, né, dessas pessoas, né? Mas, no meu ponto de vista, eu vejo como uma coisa muito boa. Sim, nós pensamos isso, né? Eu ouvi alguém que comentou sobre, ela comentou sobre aprender sobre Jesus Cristo. Isso seria muito bom para qualquer pessoa, né? Os princípios, os exemplos, os atributos cristãos. Então eu vejo que isso é algo positivo, né? Vai acrescentar. Vem acrescentar, porque não é um direcionamento de qual religião você deve seguir, mas sim realmente, né, é essa explicação da Bíblia em si, né? Seria esse o projeto de lei, então, deste vereador. Então, os dois são a favores também. Somos sim. Olha, tem vários projetos, então, que estão acontecendo, que já aconteceram, a gente divulgou aqui, com o maior prazer, né? E a gente vai estar conversando. Eu queria já entrar já no fato da questão da liberdade religiosa, entender um pouquinho o que é a liberdade religiosa, o que seria o contexto da liberdade religiosa. Fernando, por gentileza. Ok. Bom, liberdade religiosa no Brasil, especificamente, é algo protegido, defendido pela própria Constituição, né, onde toda pessoa tem o direito de crença, né, o direito de reunião, o direito de culto, né, e que deve ser protegido por todo cidadão, né, uma vez que a Constituição defende isso, nós como cidadãos devemos defender também. Uhum. Agora, Alcides, onde a gente começa a perder isso, né? A gente tem dois fatos aí lamentáveis que a mídia publicou, divulgou, e nós aqui também comentamos sobre isso, né? Um foi a depredação do túmulo lá em Minas Gerais, né, que teve, infelizmente, aí, né, lamentável, quebraram, destruíram, né, de um representante do espiritismo, né, e tivemos também uma garota que levou uma pedrada na cabeça. Isso são os extremos. Mas quando começa um discurso, né, eu queria que vocês falassem sobre isso, quando começa um discurso que inflama aí um certo desrespeito com a outra religião, eu creio que não esteja na doutrina de determinada segmento religioso, mas está no falar daquele representante. É isso mesmo, do jeito que ele expõe, da maneira que ele coloca para os seus seguidores, que pode causar essa repúdia, que parte até com uma agressão física? Sim. No caso da jovem no Rio de Janeiro, Kailane Campos, né? Sim. Saindo vestida de branco de uma cerimônia do candomblé. Uhum. E as pessoas que a apedrejaram, eles falavam exatamente isso, né? Isso é do demônio, isso não é de Deus. Então, muito provavelmente, né, de repente inflamado por alguém que ensinou de uma forma errada. Uhum. Né? Os ensinamentos de Jesus Cristo, qualquer um que seja, qualquer religião que seja, ele jamais vai dizer que você deve intolerar, que você deve cercear o direito das pessoas de crença. Uhum. E dizer qual somente é a religião correta para ser seguida, não é? Sim.
Se você verificar, eu tenho aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ótimo. Você vê que ela se deu em 1948, 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas morreram. Então ela diz o seguinte, no seu artigo 18, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular. Então, é exatamente você deixar as pessoas a viverem a religião que eles acreditam, né? É o respeito às pessoas, é aquilo que você ensina dentro de casa, ele deve ser externizado, né? Os seus filhos, quando saem, devem dar essa liberdade a outras pessoas. É um tema bastante interessante, né? Inclusive hoje a gente está propondo esse tema, esse debate aqui, né, no Piracicaba agora, mas eu gostaria que vocês deixassem aqui claro qual que é a importância hoje, né, para a sociedade em si ter essa consciência da liberdade. A gente já vai mostrar gráficos aqui que mostram exatamente as restrições, tanto no país como fora do país, as restrições de liberdade de religião, mas qual que seria então, no caso, a importância da sociedade se envolver, né, com um tema como este hoje, Fernando? Antes, só um complemento do que o Carvalho disse, né, que uma das razões da intolerância religiosa se dá porque a Constituição prevê, inclusive, que você defenda aquilo que você acredita, né? Exponha isso em público, né? Mas esse direito termina quando começa o direito do outro, né? E é aí que não pode partir para agressão, né? Porém, o direito ao debate... Você vê no caso do Chico Xavier, né? Foi o túmulo dele, que é visitado, né? Um túmulo que é respeitado, né? Que é visitado, que é de uma pessoa irem lá e quebrarem tudo. Quer dizer, é uma ignorância muito grande, tremenda, né? Nos dias de hoje. Né? Tem uma frase famosa, né? Que política e religião não se discute, né? E se você parar para pensar, né? É mais ou menos isso, né? Você... debate, conversa, troca ideias, mas respeita, né? Cada um tem o direito de acreditar. E uma das razões do projeto Mãos que Ajudam desse ano e de encontro com a liberdade religiosa, né? A defesa da liberdade religiosa, é que, ao mesmo tempo em que muitos direitos no mundo estão crescendo e ganhando corpo e uma coisa boa, o direito das mulheres, né? Na história do mundo, a liberdade religiosa um pouco caminha no sentido contrário. No né? contrário. Quanto mais o tempo passa, cresce o número de países que limitam ou que restringem de alguma forma o direito à liberdade religiosa. Né? Agora, isso é interessante a gente conversar sobre isso, porque, por vezes, aí, certas coisas que a gente acompanha pela TV, até de representantes ligados à política do nosso país, a gente fica assustado. Eu não acredito que ele está sugerindo uma coisa dessa. Né? Graças a Deus a gente tem um balanço aí, o bom senso acaba votando contra. Mas como que a gente vai perdendo esse senso, Fernando e Alcides? Como é que a gente perde esse senso? Porque eu vejo assim, né? Vocês estão trazendo uma proposta que haverá uma discussão ampla, né? No espaço de vocês, trazendo a população para discutir, né? Agregando... Sobre religião, né? Sobre não religião, sobre uma doutrina. agregando. Mas como é que a gente começa a perder isso? Como é que eu começo a me fechar e achar, não, agora eu sou o centro e aquele que está falando aquela coisa está errado. Né? Aquela religião, aquele segmento, aquela seita está errado. Eu estou certo e agora vou lutar aqui. Parece que vai perdendo um bom senso da paz e do amor. Eu queria saber quando começa a acontecer isso, Fernando e Alcides. Eu penso assim na compreensão de que todos têm essa liberdade. A doutora Damares, ela é a presidente da Comissão da Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Certo. Ela é membro da Igreja Adventista. Ela diz que se a religião não for, se a liberdade não for para todos, ela não será para ninguém. Então, se você se sente confortável porque a religião que você professa não é perseguida, isso já é um sinal ruim. Já é um sinal ruim isso. Perfeito. Perfeito. Né? Então, você tem que lutar, inclusive, para que todos, menos as igrejas, minorias, né? As que mais são perseguidas no país são as afrodescendentes, né? Dos africanas, né? Descendentes africanas. Então, como aconteceu com essa jovem de 11 anos. Aham. E se você vai no significado da palavra, né, da intolerância lá pelo dicionário, né, é uma atitude mental, intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade
ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Já está aí na explicação já. Na explicação, acho que muito é até uma questão de educação mesmo, né? De você não querer que a tua ideia, o teu pensamento, ele prevaleça. Uhum. Bom, vamos falar então sobre o projeto Mãos que Ajudam. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para nós como é que acontece esse projeto, desde quando acontece. A gente já, comentou de uma ação aqui, que foi da doação de sangue, até comente como é que foi a doação. Foi muito bom, a comunidade, como sempre, até eu queria corrigir algo, né? Em algumas matérias, alguns jornais, saiu que a comunidade mórmon, né? Na verdade não, nós apenas fizemos o evento, mas toda a comunidade de diversas religiões participaram e foi muito bom, nós agradecemos muito. Tivemos 79 bolsas arrecadadas de sangue, 900 quilos de alimento, né, que vai ajudar muita gente. E a gente agradece, né, o programa que sempre tem apoiado. Né, e mãos que ajudam não importa a religião, o que importa é ajudar. Não importa a religião. E quanto mais mãos, melhor. Sim, o Projeto Mãos que Ajudam é um programa de ajuda humanitária permanente. Então, nós temos 2 projetos a nível nacional neste ano, né? Mas também, se houver uma necessidade em qualquer lugar do país, os voluntários vão se juntar. No Rio Grande do Sul, com as enchentes, os voluntários naquela região do país estão ajudando as pessoas que estão precisando lá. Né? Doação de alimento, com limpeza, né? Depois das enchentes. Enfim, então, em qualquer lugar você tem essa oportunidade. É um programa de ajuda humanitária permanente. E as outras regiões também acabam, né, ou outros estados, no caso, no mesmo projeto Mãos que Ajudam, acabam se organizando também para ajudar aquela determinada comunidade que está passando por dificuldades? Sim. Então, no ano passado havia uma demanda, uma necessidade de alimento e roupas no norte do país. No norte do país. Então, os grupos, os voluntários da igreja em todo o país se reuniram e mandaram toneladas de alimentos, né, e roupas para essas pessoas. A gente vê as ações das entidades, né? Isso é muito importante, né? Ou seja, as ações que superam justamente as diferenças ideológicas e que prevalece é o amor, né? E aí você tem a caridade, você tem a prestação, né? Então isso é muito importante. Vocês trouxeram algumas coisas que estão no pendrive, é isso? Alguns detalhes aí para a gente falar, né? Na verdade é um filme de 2 minutos e meio feito sobre o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Então vamos, por favor, está no ponto aí? Solta para nós, a gente. Olha, e você que está assistindo o programa Piracicaba agora, estamos ao vivo aqui, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, são 19 horas e 25 minutos. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, colocar o seu ponto de vista, fique à vontade, tá bom? 25 34 12 34. Vamos ver então o vídeo, está no ponto? Pode soltar.
Bom, né? Muito bom. Olha, o vídeo acho que traduz, né, a nossa busca, né, um bom senso, né, e um ecumenismo aí, respeitando a todos, né. Vai acontecer, né, no espaço de vocês, vai acontecer uma reunião, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa reunião, convocando aí toda a população de Piracicaba em participar. Ok. Então, é o primeiro fórum, né, de liberdade religiosa, acontece neste próximo sábado, 25 de julho, às 19h30, né, na sede da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, que fica localizada na Avenida Presidente Kennedy, número 285, na Vila Resende. Na Vila Resende. Na Vila Resende. Então, esse fórum, uma coisa que eu queria esclarecer, claro, é que ele não tem intuito ecumênico. Tá. Né? Por exemplo, o fato de ser na sede da Igreja Mórmon, né? Não tem doutrina, nada disso sendo tratado. E sim o que acabamos de passar ali, né? O direito à liberdade religiosa. Tanto é que participarão do fórum vários líderes religiosos, líderes civis, né? Vão estar presentes lá conosco, muitos representantes da Câmara dos Vereadores, alguns vereadores. Sim. Né? Apoiando. Câmara, né? O próprio presidente da Câmara, o Matheus Hélio, vai dar uma saudação, vai estar lá conosco, né? Apoiando o fórum. E vai ter uma experiência interessante de um reverendo que morou fora do Brasil e viveu uma situação de intolerância religiosa no país em que ele vivia muito grande. Né? Ele tem algo para compartilhar daquilo que a gente tem e que a maioria de nós não lutou por isso. Né? A liberdade religiosa que nós temos, nós já recebemos de graça aí, né? Desde que nascemos e precisamos dar valor. Né? E dar valor para isso, né? Para que não se perca, né? Para que não se perca. E Fernando, vocês estão trabalhando, né? No caso o culto, né? Vai ser sobre isso, né? Esse fórum que vai acontecer vai ser sobre isso. Mas o que você acha, né? Na tua opinião, vocês que vivenciam isso, discute a questão da religião. Tá longe ainda da gente chegar nesse respeito mútuo ainda, de um respeitar a liberdade religiosa do outro? Olha, eu confesso que no meio em que eu vivo, pelo menos, vejo pontos isolados de intolerância religiosa. Né? Acho que o povo brasileiro, à mostra dos outros projetos bons que ajudam, é um povo solícito, é um povo laico mesmo, né? Que admite aí todo tipo de religião. Eu vejo isso na minha própria família, né? Nós temos membros de diversas religiões diferentes e temos dentro da família. Dentro da família, temos muita dos meus pais, né? Meus avós, meus tios, e muito tranquilo a conversa sobre religião. Lembra que nós falamos que tínhamos dificuldade com um médico para aquela reunião? Sim. Quem conseguiu para a gente foi uma pessoa de outra religião, que conseguiu que tivéssemos um médico lá presente. Né? Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Acho que isso é muito importante. O Brasil é o país com o menor índice de intolerância religiosa. No entanto, às vezes há uma intolerância velada, né? Tem uma fala de um líder do Candomblé que ele falou que o Brasil, a intolerância está para o Brasil, intolerância religiosa está para o Brasil, assim como o racismo está para os Estados Unidos. Então e ninguém discute muito. Então é óbvio que o índice no Brasil é menor, mas é importante esse início de discussão que estamos fazendo em Piracicaba, outros estão fazendo em outras cidades, em outros estados, para que nós possamos manter o direito de nós acreditarmos, professarmos nossa religião. E falando de índice, o Fernando trouxe aí uma tabela, né, um gráfico, em que mostra, então, né, a porcentagem aí, né, dessa... E aí você vê... Isso é o índice do Brasil, é isso? No mundial. Índice mundial. Você vê que o Brasil está no topo. No topo, né, com o menor menor índice, né? E aí você vai ali uma crescente dos países com maior intolerância. Você vê que em termos de população, né, um quarto, ou melhor, 3/4 da população mundial vive intolerância. Vive intolerância, né? Quando a gente fala de intolerância, é bom a gente falar um pouquinho, né? A gente fala, intolerância, o que seria intolerância? Tem alguns países as pessoas são mortas, as pessoas são levadas aí, são até apedrejadas, né? É até estranho falar isso, né? Diante de tanta coisa para se mudar nesse mundo, tanta ação boa que a gente vê, mas tem países onde a pessoa, se ela diz que é de determinada religião, ela é condenada à morte, né? Mas qual que é o tipo de...
a gente viu dois fatores que aconteceram aqui que a gente percebeu, né, a mídia divulgou, a gente falou. Mas o que seria uma intolerância? Quer dizer, é você não respeitar, é você não conversar com aquela pessoa porque ela é de determinada religião, é você fazer as piadas, que a gente vê hoje esse humor tão barato, tão ignorante, tão burro, né? Que alguns humoristas... Eu sinto saudade na época de Chico Anísio, eu sinto saudade, a Gildo Ribeiro, quando fazia aquelas piadas, né? Até as mais recentes, onde brincavam com a questão da política, a gente não vê mais, né? Parece que a política está ótima, ninguém vai falar sobre política, onde tem muita coisa para se mudar. Mas a gente vê esses novos humoristas, parece que atrás de uma liberdade poética que não existe, né? Que é falsa, ofenderem religiosos, né? Ofender as pessoas que seguem determinada religião. Isso faz parte da intolerância? Faz, com certeza. Ela começa, né, no próprio governo, né, com a proibir, né, a questão política, né, ou até mesmo tributar, né, o direito à crença. Né. Então, no Brasil, acho que fica num segundo plano. Né, essa questão é mais tranquila. Né, um país lá que permite o direito político aí para qualquer pessoa com qualquer crença, também tem a questão da isenção dos tributos, né, para qualquer os templos religiosos, né, tem a isenção dos tributos. Eu acho que fica no segundo ponto que você estava dizendo, né, é uma intolerância acobertada, né, com piadas, né, com que acho que é o mais difícil de você conseguir eliminar. Uhum. Veja que se não for cuidada logo no início, ela pode chegar ao extremo. Ao extremo, né? Foi o que aconteceu com o caso da menina, né? O caso da menina, e vocês que são órgãos de imprensa, lembra-se que na França um jornal foi atacado, né, por membros do Estado Islâmico e jornalistas foram mortos. Sim. Então a gente não imagina chegar numa situação como essa de intolerância religiosa. Né? Nós esperamos sim manter, né, como o índice mostra, um índice muito baixo, mas combater, né? Nós deveríamos viver todos em harmonia. Em harmonia, respeitando aí o credo e o culto, né, de cada um. Bom, vamos falar mais um pouquinho então, novamente do fórum, né? Quem que pode participar então? Vamos falar do Fórum de Liberdade Religiosa, que acontecerá no próximo sábado, dia 25 de julho, às 19h30, né? Eu queria que você falasse também, né, o principal objetivo, reforçasse isso, e o endereço, e vamos convidar o público de Piracicaba para participar. Muito bom. Então, ele é aberto ao público, né? Todas as pessoas podem participar, né? Não tem nenhum custo, inclusive, né? Isso é importante frisar. É aberto, pode a família livre, toda, né? pai, mãe, toda, filho. Pai, mãe, filho. Como é um tema que criança normalmente às vezes nem entende, né? Tem inclusive uma sala específica lá para as crianças ficarem então com pessoas cuidando, vai ter filme lá, comida para as crianças poderem ficar se distraindo, enquanto os pais podem participar, né, do Fórum de Liberdade Religiosa. E o objetivo é exatamente aumentar o conhecimento, né, da população com relação ao que é a liberdade religiosa. O que é a liberdade religiosa? Né? Eu penso que no nosso país um ponto muito forte de entender é que é diferente a liberdade religiosa do ecumenismo. Né? Você tem o direito a acreditar no que quiser, contanto que respeite o que o outro acredita. Né? E o ecumenismo? Né? O ecumenismo é você tentar unir duas doutrinas, né? Fazer com que seja a mesma coisa. Entendi. Né? Então, eu tenho o direito de conversar com a Mônica, explicar aquilo que eu acredito, até tenho o direito de tentar convencê-la de que estou certo, né? Sem ferir a Constituição. Mas eu tenho o direito de aceitar ou de não aceitar. Isso. E eu tenho que respeitar, né, essa tua decisão. Eu acho que esse é... O ecumenismo já seria uma mistura de doutrinas, né? numa mesma reunião, né? Isso não é o que nós fazemos, não é o que nós vamos fazer nessa data, né? Nós teremos líderes de várias religiões, cada um vai discutir o seu ponto de vista no que diz respeito a dar a liberdade de religião. Perfeito, então. Tem telefone? Vamos atender o telefone, estamos ao vivo aqui, 19h37. Alô, boa noite. Boa noite, é o Simão do Jardim Gilda. Olá, Simão, tudo bem? Pois não, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Vocês estão falando sobre liberdade religiosa, de escolher algum tipo de religião. Mas eu não escutei ninguém falando aí sobre uma pessoa que não quer ter nenhuma religião. Perfeito. O que vocês acham disso? Queria saber de todos os dois aí. Ótimo, obrigado pela participação, Simão. Valeu.
Pois não. Na verdade, no inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal, ele dá o direito da pessoa de ter religião, trocar de religião e de não ter religião. De não ter. Até mesmo esse direito nós vamos debater e defender, porque as pessoas têm o direito de não ter religião. Não ter religião. Não ter religião. E isso está na Constituição, né? Isso é lei. Nós devemos respeitar, sim. Perfeito. O que o Carvalho disse, né, o inciso 6 fala o seguinte, né, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ela abrange a liberdade de escolha da religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de não aderir a religião alguma e liberdade de ser ateu. Tudo isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, sem dúvida. Isso aí, Fernando. Perfeito. Fernando, quero agradecer ao Cid também pela participação. Né? Espero que a população participe, vá debater, vá conversar. Né? É isso que a gente quer, aproximar cada vez mais o esclarecimento, para a gente não cair aí na névoa de achar que o certo é um só, o verdadeiro é um só. Né? Acho que é o principal para isso. Muito obrigado, viu, pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado. Boa noite. Estamos à disposição.